4 do livro Sem Filtro, página 109. O Instagram precisou ser vendido ao Facebook porque Systrom e Krieger demoraram para contratar. Eles eram muito criteriosos na escolha de pessoas que se encaixassem perfeitamente na empresa, apesar de estarem enlouquecendo para manter o aplicativo vivo. Depois que recusaram o Twitter e levantaram os $50 milhões em capital de risco da Sequoia, eles ainda estavam, nas palavras de seu investidor, com muita fome de comer. Provavelmente precisariam de 10 vezes mais funcionários para crescer rápido o suficiente a fim de dar a esses investidores o esperado grande retorno sobre seu investimento. Eles estavam exaustos. Vender era a maneira mais simples de resolver o problema. O Facebook tinha mais de 3.000 funcionários, por exemplo. Alguns dos engenheiros mais inteligentes do mundo. Depois que o Instagram se unisse a eles, se a FTC permitisse, poderiam recrutar a pessoas de dentro. Enquanto isso, eles não teriam alívio. Seus investimentos em funcionários e infraestrutura estavam suspensos, enquanto aguardavam o fechamento do negócio. E o número de usuários do aplicativo estava crescendo rapidamente. Como sempre, o horário regular de sono de Krieger era o sinal mais seguro da interminável expansão do Instagram. Certa noite de sexta-feira, no fim de junho, Krieger estava indo de táxi jantar com sua namorada e agora esposa, Caitlin Krieger. Era uma rara viagem de fim de semana a Portland, Oregon, para explorar os restaurantes. As familiares notificações sobre problemas com o aplicativo começaram, mas ele imaginou que Sweeney seria capaz de cuidar de tudo, com a ajuda de um funcionário mais recente, Ricky Branson. Infelizmente, não foi uma interrupção comum do serviço. Toda a internet havia caído, ou pelo menos a internet suportada pela Amazon. Todas as empresas que haviam construído seus servidores com o suporte de infraestrutura da Amazon, incluindo Pinterest, Netflix e Instagram, estavam completamente offline devido a uma tempestade na costa leste. A maior parte dessas empresas contava com muitas dezenas de engenheiros de back-end, prontos para resolver esses problemas. Mas o Instagram tinha apenas 3, um dos quais fazia parte da equipe havia apenas 2 semanas. Precisamos retornar, instruiu Krieger a motorista, antes de pedir desculpas a Caitlin, que estava acostumada a essas crises. Sweeney recebeu o alerta durante um jogo de beisebol em São Francisco Giants, do San Francisco Giants. Estava no estádio com a família, que visitaram a cidade para o encontro, pediu desculpas a seus parentes, deixou o estádio durante o terceiro tempo e foi caminhando aos poucos quarteirões até o escritório de South Park. Quando os servidores voltaram a funcionar, todo o código do Instagram tinha de ser refeito, do zero. Os dados ainda existiam na íntegra, mas os computadores precisavam reaprender o que fazer com eles. Krieger e Sweeney passaram as 36 horas seguintes consertando tudo. Branson fazia o que podia, mas se sentia inútil, pois ainda não estava familiarizado com a base de código. Esse foi o mais terrível problema com o servidor da história da empresa. O Instagram já era importante bastante para ser citado em todas as matérias da imprensa sobre seu colapso, ao lado de Pinterest e Netflix. Que bom que não estavam sozinhos. Colegas de trabalho, que não faziam esse tipo de engenharia, mandavam sorvete ao escritório para dar apoio. Sweeney comeu muito para tentar permanecer acordado, mas várias vezes adormeceu sem querer sobre o teclado. A infraestrutura não era o único problema que fervilhava a uma intensidade que a pequena equipe mal conseguia encarar. Havia spam por todo lado no Instagram. O mesmo acontecia com conteúdo problemático e abusivo que a equipe de comunidade em turnos não conseguia mais examinar, o que estava começando a aparecer em seus pesadelos. Frustração financeira à parte, vender a empresa para o Facebook poderia devolver a vida a seus funcionários. Em suas discussões com os reguladores, o Facebook estava certo sobre uma coisa. O Instagram estava alcançando um público diferente. Ele exigia nomes verdadeiros. O Instagram permitia o anonimato. O Facebook oferecia a possibilidade de compartilhar posts de outras pessoas e hiperlinks. O Instagram não. O Facebook funcionava com a base da amizade mútua. No Instagram, uma pessoa podia seguir outras que elas não a seguissem. O Facebook era como um constante reencontro da turma da escola, todos querendo saber dos marcos da vida de cada um desde a última vez que conversaram.
O Instagram era como um constante primeiro encontro, em que todos mostravam a melhor versão de sua vida. No Instagram, os usuários queriam postar aquilo que atraía mais a adoração do público. Se uma foto fosse bonita, bem projetada ou inspiradora, fazia sucesso no aplicativo. Então as pessoas mudaram seu comportamento, buscando mais coisas que fariam sucesso. Apreciando refeições bem apresentadas, modos de rua e viagens, termos como look do dia, food porn, instagramável, foram integrando o vernáculo à medida que a empresa crescia. Ninguém dizia facebookável, por exemplo. O Instagram tinha um padrão mais alto. Systrom, que buscava coisas e experiências bem elaboradas em sua própria vida, queria que as fotos do Instagram correspondessem a um nível mais alto. Mas, dizia ele, a pressão não estava nos usuários, e sim no Instagram, oferecer automaticamente um aumento de qualidade com seus filtros. Também era função do Instagram se definir, mas sem se amparar no que era popular. Ele tinha uma página popular, que era o único local em que o conteúdo era classificado por um computador, assim como o feed de notícias do Facebook. Se você acessa a página popular, fica bastante óbvio que peitos, cachorros e garotas muito sexys é o que ainda predomina, explicou Jamie Oliver, chefe das celebridades que adoravam o Instagram, em uma palestra de 2012. No entanto, os olhos da equipe de comunidade, o Instagram não era isso, mas um mundo de nichos diferentes e interessantes, cultivando por sua treinada equipe dos blogs e nos Instameets, com uma cuidadosa curadoria por meio de uma lista de usuários sugeridos, por exemplo, também que ajudavam a seleção. O Instagram estava ensinando e recompensando a narrativa. O aplicativo se tornava mais valioso conforme melhores eram as histórias, segundo Bailey Richardson, responsável pela lista. O Facebook evitava a tomada de decisão humana sobre o que as pessoas viam em seus feeds. O Instagram adorava escolher favoritos. Todos os escolhidos instantaneamente ganhavam um público maior, tornando-se um cidadão modelo para outros usuários. Portanto, as escolhas eram cruciais. Em um mundo ideal, a lista de usuários sugeridos estaria cheia de pessoas como Drew Kelly. Eles descobriram a conta desse rapaz naquele verão. O Instagram estava desenvolvendo um produto para colocar as fotos dos usuários em um mapa, com o intuito de se distrair do mal-estar pós-venda. E a equipe de comunidade notou alguém que usava o Instagram no último lugar que se esperava, na Coreia do Norte. O responsável pela conta era Kelly, um professor expatriado em Pyongyang. Kelly viu uma oportunidade de descrever um lado diferente da Coreia do Norte, mas além do que o seu governo opressivo. Ele tentava narrar histórias de estudantes que faziam provas, conversavam em lanchonetes, iam ao mercado. Então, meu quarto estava grampeado, meu telefone também, meu Instagram era monitorado e todas as conversas que eu mantivesse com a pessoa daqui eram relatadas e enviadas ao Ministério de Relações Exteriores, lembra ele. Ele conseguia postar por meio de um Wi-Fi instável de uma escola que fornecia uma rara conexão com o mundo exterior, representando 2/3 da largura da banda do país. No mundo de Kelly, o Instagram era uma ferramenta de microdiplomacia, como dizia, uma ponte para a compreensão humana. Se Kelly era representativo na base de usuários, o Instagram havia conseguido ir além da frivolidade da arte no café, por assuntos de séria importância mundial, aonde Eve Williams, no Twitter, nunca imaginou que chegaria. Kelly foi destaque no blog do Instagram, mas recusou seu posto na lista, temendo por sua segurança. Ele conhecia o poder daquela lista. A equipe de comunidade ainda tentava usar sua influência para o bem, promovendo fotógrafos, padeiros, artesãos, já populares o suficiente, e conseguiram largar o seu emprego e seguir suas paixões em tempo integral. Mas, para desespero da equipe, vários daqueles que conquistaram seguidores com a lista, as primeiras pessoas comuns a sentir o gostinho da fama do Instagram, decidiram capitalizar a oportunidade. Lisa Svein, que administrava a conta do New York City, já com quase 200 mil seguidores, tinha amigos no setor de mídia e publicidade que cobravam por espaço em revistas com um público menor do que o dela. Ainda se recuperando da doença de Lyme, ela tentou ganhar dinheiro vendendo acesso a elas.
A Nike lhe pagou uma quantia nominal, menos de $100, para publicar uma foto borrada do atleta de resistência Jason Lester, usando a tag @Nike e a hashtag BetterWorld. Com outros 2 usuários do Instagram, ela abriu uma pequena agência de publicidade. Seu primeiro cliente foi a Samsung, que lhes pediu que postasse uma foto no Instagram com a Samsung Galaxy Note, usando a hashtag BeNoteworthy. Em pouco tempo, outros usuários do Instagram, com muitos seguidores, começaram a seguir seu exemplo. A equipe do Instagram achava que as contas promovidas não deveriam lucrar com a atenção de seus seguidores, especialmente por a ideia de que fossem modelos para todo mundo. Então, naquele verão, o Instagram diminuiu sua lista de usuários sugeridos de 200 contas para 72, na tentativa de esmagar parte dessa atividade comercial. Em um e-mail para os membros dessa lista e usuários sugeridos, a empresa explicou seu raciocínio. Embora fiquemos felizes com o fato de as pessoas terem um público grande, o bastante para começar a experimentar com a publicidade, não é o tipo de conteúdo que imaginamos ser a experiência certa para os nossos usuários. Ou pelo menos para os novos usuários. O Instagram não deveria servir para autopromoção extensiva, disse Systrom. O Instagram era criatividade, design, experiências e honestidade. Acho que o que faz tão bom é a honestidade que acompanha suas fotos, disse Systrom na La Web, conferência francesa de tecnologia, em junho de 2012. As empresas e marcas que usam o Instagram, as melhores e mais bem-sucedidas, são aquelas percebidas como honestas e genuínas. As palavras escolhidas diziam percebidas como honestas e genuínas. Não que Systrom fosse contra o fato de as pessoas venderem produtos no Instagram. Ele só queria que fizessem isso de modo a mascarar suas motivações financeiras. Systrom não queria que o Instagram se transformasse em uma coleção de feios outdoors de beira de estrada. Quando os usuários postassem sobre marcas, em vez de serem tão óbvios, seria melhor se agissem como se revelassem um segredo de sua vida ao público, ou se colocassem o produto no meio de outras coisas bonitas, ou se contassem uma história. Anos depois, as pessoas insta-famosas que vendiam seus aplicativos não seriam chamadas de vendedores ou endossantes de celebridades, seriam denominadas influencers ou influenciadores. Parecer genuíno seria uma prioridade máxima, mas honestidade de verdade seria difícil com tanto dinheiro em jogo. E Systrom, já o principal curador de uma revolução visual, vendo seu produto provocar mudanças no comportamento humano no mundo inteiro, brincando com celebridades e aprendendo a acreditar em seu próprio gosto e visão, teria de lutar pelo tipo de rede que queria construir. Não só com a nova classe criativa do Instagram, mas com o Facebook, a empresa mais utilitária do Vale do Silício. Jack Dorsey, enquanto isso, precisava encarar o fato de ter sido o primeiro influenciador no Instagram, por ter promovido o próprio aplicativo. E agora, as ações que ele possuía na startup, manchadas pela traição de Systrom, estavam se transformando em algo pior. Ações do inimigo número, com sublinhado 1, do Twitter. Antes do acordo, parecia possível que o Twitter fosse maior que o Facebook um dia. Naquele momento, porém, ele não tinha tanta certeza. Deixava-o ansioso ser membro do conselho do Twitter e ter ações do Facebook, como se estivesse traindo uma amante. Dorsey precisou esperar alguns meses para vender as ações por conta das restrições legais à venda por pessoas da empresa após uma IPO. Ele começou a procurar outras empresas que pudessem preencher o que agora via como um vazio de um produto do Twitter, que necessitava de mais histórias visuais. Os líderes do Twitter decidiram que o Instagram, como faria parte do Facebook, deveria ser tratado como um grande concorrente, e não como uma mera startup. Então, naquele mesmo verão, os usuários do Instagram passaram a visualizar uma mensagem de erro, não podendo mais usar a lista de pessoas que seguiam no Twitter para encontrar seus amigos no Instagram. Os engenheiros do Twitter haviam bloqueado o acesso do Instagram à sua rede. O Twitter confirmou que não estava mais ajudando o Instagram a crescer. Entendemos que há um grande valor associado aos dados dos gráficos dos seguidores do Twitter e podemos confirmar que não estão mais disponíveis no Instagram, disse o porta-voz Caroline Penner ao Mashable.
Foi um fim ácido para uma aliança, mas Sistrom não tinha ressentimentos. Os executivos do Twitter nunca tiveram a chance de fazer uma contra-oferta. E, legalmente, segundo os termos de acordo com o Facebook, Sistrom não deveria lhes dar essa oportunidade. Uma vez que os órgãos reguladores federais permitiram que a aquisição prosseguisse, só os estaduais ficavam no caminho. Em uma manhã fria de quarta-feira, no fim de agosto, dúzias de homens de terno se reuniram em uma sala envidraçada no 6º andar, no California Department of Corporations, em São Francisco, e Sistrom, o mais alto, elevou sua aparência de homem de negócios com um prendedor de gravata. Um detalhe citado pela imprensa devido ao escândalo da roupa de Zuckerberg na pré-IPO. Juntaram-se às mesas para formar um grande retângulo, com os advogados do Facebook e a Misófono de um lado, e o Instagram e Sistrom no outro. Zuckerberg não estava presente, não havia sido chamado, de modo que o esperado era que fosse tranquilo. Mas foi algo raro, um interrogatório aberto sobre todas as decisões tomadas e portas fechadas. A imprensa e o público foram autorizados a participar e ouvir por telefone. A reunião se chamou Audiência de Legitimidade, uma opção raramente usada pela Califórnia para empresas com acordos simples, a fim de que possam emitir ações com aprovação dos órgãos reguladores estaduais, em vez de enfrentar o longo processo federal. O Department of Corporations pretendia questionar ambas as partes para garantir que a transação fosse justa aos 19 acionistas do Instagram. Zolfonon reconheceu que o acordo havia sido feito muito depressa, sem consultores financeiros nem bancos de investimento, mas enfatizou que todos os termos foram negociados extensivamente, tão extensivamente quanto possível, regados a cerveja no feriado da Páscoa. Quando foi a vez de Sistrom falar sobre o juramento, ele começou definindo sua empresa. Disse que o Instagram permite que as pessoas compartilhem suas fotos de maneira rápida, bonita e criativa, em vários serviços diferentes ao mesmo tempo, incluindo a rede proprietária, o Instagram. Explicou que o Instagram, depois de aproximadamente 2 anos de existência, operava com prejuízo líquido de 2,7 milhões de dólares e tinha 5 milhões em dinheiro no banco e 80 milhões de usuários registrados. Então, como que o Instagram gera receita? Perguntou o comissário interino Rafael Lirangue. Essa é uma ótima pergunta, disse Sistrom. Nesse momento, não temos receita. Sem a aquisição, explicou, provavelmente poderiam continuar operando sozinhos, mas ele não sabia por quanto tempo. Mas com o Facebook, os acionistas do Instagram teriam um futuro muito mais seguro. Lirangue perguntou a Sistrom se o Instagram poderia ser melhor sozinho ou vendido para outra empresa. As ações do Facebook naquele dia estavam sendo negociadas a $19. Acaso esperava que caíssem desse jeito, jogando o valor do negócio para menos de $1 bilhão? Em grande parte, o valor de $1 bilhão foi algo gerado pela imprensa, falou Sistrom. É claro que não foi, esse número estava nos comentários públicos sobre o acordo com o Facebook, e também foi o que Sistrom disse a seus funcionários. Mas não houve outras ofertas, quis saber Iva, advogado do departamento. Não, nunca recebemos nenhuma oferta, respondeu Sistrom. Durante a vida do Instagram, conversamos com outras empresas, mas nunca recebemos uma oferta formal de mais ninguém. Imediatamente antes das negociações, vocês receberam alguma oferta do... Nunca recebemos nenhuma oferta formal, nem nenhum documento de termos, interrompeu o Sistrom. Sua interrupção indicou seu desconforto perante aquela questão. Ele podia não ter levado o Twitter a sério, mas o Twitter estava falando sério quanto à aquisição do Instagram. Como último passo, os representantes do departamento perguntavam se havia alguma dúvida ou preocupação acerca do negócio, entre as pessoas presentes ou os que estavam ouvindo por telefone. Se o Twitter quisesse protestar, esse seria o momento do casamento hollywoodiano, do fale agora ou cale-se para sempre. Mas o Twitter não estava lá. Os termos e condições da transação proposta foram considerados claros, justos e equitativos, concluiu o comissário. A audiência terminou 1 hora e 20 minutos depois, após começar. Em cerca de 10 dias úteis, o Facebook poderia emitir ações para comprar o Instagram. E os funcionários do Instagram poderiam se tornar, então, funcionários do Facebook. Os executivos do Twitter, que tentaram comprar o Instagram,
argumentariam mais tarde, anonimamente, na pergunta B1 do The New York Times, que Systrom havia cometido perjúrio, mas isso só depois que o Facebook tê-los irritado. A imprensa era a única alavanca que o Twitter tinha agora. O acordo, que passou por 6 meses de aprovações sem muitos conflitos ou atrasos, enfraqueceria a promessa do Twitter e proporcionaria ao Instagram todas as vantagens competitivas da maior rede do mundo, e acabaria garantindo que a principal alternativa ao Facebook fosse um produto também pertencente a ele.